Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Temos culto todo domingo em Cachoeiro e Vila Velha. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Glórias a Deus. Não estamos num ambiente natural. Você pode dizer amém? Aleluia. Creia, queridos, que o Espírito Santo, ele não nos trouxe em vão aqui para esse lugar. Sabe, quando a gente sai das nossas lares, às vezes saímos cansados, muitos às vezes não conseguem vir, mas aqueles que vêm, recebem da porção da graça. E a gente sabe que aqui, fisicamente, é muito diferente do que quando nós estamos ouvindo a palavra, e é muito bom nós tornarmos a ouvir aquilo que temos sido ministrado, porque é um propósito. Nós fomos chamados para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra escrita em pedras que diz respeito à lei, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós não devemos fazer, essa letra, ela mata, mas o Espírito da nova aliança, ela traz vida, porque tem a ver com a obediência de Cristo. E nós estamos aqui para sermos transformados através de contemplar Jesus. Amém? E nós sabemos que há uma riqueza para nós, e essa riqueza é Jesus. Deus nos deu tudo quando nos deu Jesus. Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Se ele não poupou Jesus, ele vai poupar alguma coisa para você? Existe algo melhor que Jesus? Será que uma provisão é melhor que Jesus? Será que uma cura é melhor que Jesus? Não existe nada que seja melhor que Jesus. Por isso Deus já nos deu tudo. Você pode reconhecer isso pela fé, queridos, independente, porque quando você crê na graça de Deus, aquilo que Deus fez, você já está abençoado. Sabe? E é desse princípio, e desse lugar que nós partimos as nossas ministrações. É assentado com Cristo nas regiões celestiais. Deus teve muita misericórdia de nós. A Bíblia diz que Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. Sabe, nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, nós nos tornamos pecadores porque nascemos do pecado. É natureza. Vocês entendem isso? E nada que fizéssemos na natureza velha do pecado poderia mudar a nossa condição. E Deus proveu a mudança dessa condição quando nós cremos em Jesus, porque Ele foi feito pecado. Aquele que não havia pecado, aquele que não cometeu pecado, aquele que nunca errou, aquele que nunca falhou, na sua boca não se achava engano algum. Deus pegou e fez dele pecado. Por isso ele recebeu a punição. Foi Deus quem estava punindo Jesus. Foi Deus quem estava julgando Jesus na cruz. Para que quando nós crescemos, nós também estivéssemos sepultados com Ele na sua morte. E o batismo é o que selou isso em nossas vidas, amém? Quando nós batizamos, e eu falo batismo nas águas, nós fomos sepultados com Cristo na sua morte. E quando nós ressurgimos das águas, o poder da ressurreição ficou disponível para nós, amém? Você pode dizer, o poder da ressurreição está disponível para mim? Você pode não estar sentindo nada, queridos. Quem disse que Jesus estava sentindo alguma coisa quando ele estava morto? Mas o poder da ressurreição operou nele. Esse mesmo poder é o que nós fomos chamados para viver. Esse poder que traz novidade de vida para nós. Sabe, e essa mensagem é para as novas criaturas que nós somos. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que é muito importante. Eu já falei aqui sobre a verdade sobre a prosperidade. Falamos como que a prosperidade está envolvida na sua jornada de fé com o Espírito Santo, em cumprir o seu propósito.
Quando Deus te criou, queridos, Ele te criou com um propósito. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da glória da sua graça. Quando você está debaixo da graça, confiando nela, essa graça, ela te capacita, ela te dá dons para você cumprir o seu propósito, o seu chamado. Não somente aqui na igreja, mas onde você estiver, você vai estar ministrando a glória de Deus na vida dos outros através do seu próprio viver. Amém? Agora, entenda que quando nós falamos de dinheiro, eu estou falando de dinheiro mesmo. É um assunto que a gente fala muito pouco aqui, e eu sei que é uma falha até minha, deveria falar mais. Mesmo porque muitos se perdem por causa do dinheiro, sim ou não? Jesus, ele falou, ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve as riquezas. Queridos, e o nosso coração, ele precisa estar enxergando apenas uma riqueza. Por isso que os nossos olhos, o coração precisam estar iluminados. Você precisa se sentir tão rico, tão próspero, tão abençoado, porque Cristo está em você. Você precisa celebrar todos os dias, Ele está em mim, há uma expectativa da glória. Só que o mundo em que nós vivemos entende que o Deus deles é o dinheiro. Quem traz o pão para a mesa deles é o dinheiro. E isso é muito forte, queridos. Então, por isso que surge o amor ao dinheiro que traz aquilo que eu preciso. E não é, queridos, eu vou provar nas Escrituras. Deus é um bom pai e Ele tem prazer em cuidar dos seus filhos. E quando nós vamos entendendo isso, nós vamos sendo desarraigados desse mundo e nos sendo estabelecidos no cuidado do Pai. Deus quer cuidar de você. Deus não quer te ver ansioso, preocupado com coisa alguma, com o dia de amanhã, com a conta para pagar. Ele quer que você descanse nele. Entenda que Ele vai cuidar de todas as coisas. Todos nós temos desafios, uns maiores, outros menores, mas temos os nossos desafios. Mas temos uma responsabilidade de confiar em Deus. E muitas vezes, queridos, por termos sido tão, vamos dizer, tolhidos nesse assunto de finanças, principalmente no meio da igreja, muitos fecham seu coração e acabam entrando num extremo, e os extremos são perigosos. Deus nos deu um espírito de moderação, e nós precisamos compreender e vamos entender alguns aspectos importantes sobre o dinheiro. E eu quero falar o primeiro, é que o dinheiro, ele vai sempre seguir o seu propósito. O seu propósito não é ganhar dinheiro. O seu propósito é servir a Deus. O dinheiro vai te seguir. O dinheiro, a provisão vai te acompanhar. O mundo só fala de dinheiro. Como ganhar dinheiro? Você vai olhar no YouTube, vai ter milhares de ensinos de como ganhar dinheiro. E vão usar muitos princípios bíblicos. Mas existe algo mais precioso que nós precisamos ganhar. Algo mais sublime que precisamos ganhar. Algo mais precioso. Jesus, ele falou que os olhos, quando são bons, todo o corpo tem luz. Se você olhar o contexto, ele está falando sobre finanças. Porque ele depois fala-se que ninguém pode servir dois senhores. Porque a tentação vem pelos olhos, a cobiça vem pelos olhos. E os olhos fazem com que nós sejamos tentados e venhamos cobiçar aquilo que é terreno. Quando o que nós temos é celestial. Agora, veja comigo lá em Mateus capítulo 9, versículo 9. Olha que interessante, como que o propósito maior é Ele, é Jesus, é seguir a Ele. Mateus 9, versículo 9 diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Queridos, vamos parar para pensar.
esse homem tinha um bom salário. Quem pagava para ele era o próprio Império Romano. Ele coletava os impostos do povo judeu, o seu próprio povo. E ele recebia um bom salário para poder coletar o imposto do povo que ele pertencia. Agora, ele ouve um chamado, ele ouve a voz de Jesus, e Jesus chama e diz, segue-me. E às vezes a gente não para o contexto mesmo, porque quem seguia Jesus eram pescadores, não era algo muito atrativo. Eu vou seguir Jesus? Quem está seguindo a Jesus são homens muito comuns, são homens que não é da primeira classe, não é da classe média nem da classe alta, porque pescadores, queridos, era uma classe desprezada, principalmente naquela época. Mas aquele homem, ele disse sim. Ele abriu mão do seu salário. Sabe, nós sabemos que Deus não nos chama completamente para fazermos isso. Nem todos têm esse chamado para sair dos seus empregos e seguir a Ele. Mas entenda, Jesus estava comunicando algo muito importante. E aquele homem enxergou algo de muito maior valor do que estar na coletoria. E eu sei muito bem que está na coletoria. Eu vejo em Lucas, no capítulo 22 e 35, diz assim, a seguir Jesus lhe perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforge, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Isso foi no final da jornada com Jesus. Jesus faz essa pergunta para os discípulos. E o que eles responderam? Nada. Nada faltou. Queridos, quando você segue a Jesus, nada vai faltar. Eu quero depois especificar o que é seguir Jesus. Nada vos faltar. Eu vejo também um exemplo de Paulo. Eu falei o exemplo de Mateus, agora eu vejo o exemplo de Paulo. Paulo, antes de ser... E Paulo não é simplesmente a sua conversão, é porque ele tinha duas cidadanias, era Saulo e Paulo. Mas Paulo, o Paulo convertido, antes, ele tinha um currículo muito especial. Ele estaria na primeira classe, na gente da alta, na gente de respeito. Porém, ele diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 4 a 12, assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele era o top da sua classe, era um cara admirável, devido à sua postura religiosa da época, do contexto em que ele vivia. Ele era o cara que valeria a pena, no seu contexto religioso, ouvi-lo. Ensina-me sobre a lei, Paulo. Ele saberia ensinar, porque ele era irrepreensível. Mas ele fala aqui, mas o que para mim era lucro, o que era rentável para mim, o que produzia para mim um status, talvez um salário, aqui não fala, mas certamente do seu status ele vivia na classe alta da sociedade. Ele diz aqui, o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Queridos, nós estamos aqui para cada dia ganhá-lo. Assim como o mundo quer ganhar dinheiro, nós queremos ganhar Jesus. É um processo ganhar Jesus. Nós já temos ele, amém? Mas a sua alma vai ganhando
alcançando mais dele, na revelação dele. Porque ele fala aqui, ele continua falando assim, olha, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então, a justiça a qual nós celebramos, essa justiça que nós gloriamos em Deus, obrigado porque eu sou justificado pela fé, obrigado, Pai, porque eu sou amado, eu sou aceito, eu posso estar na Tua presença, e essa justiça tem um propósito, que é o quê? Para o conhecer. Essa justiça me aproxima dele para o conhecer. Conhecer. A nossa mente às vezes confunde, mesmo porque a gente confunde um conhecimento como algo mental. Eu conheço Jesus. Mas sabemos que Jesus é muito mais profundo do que nós pensamos na nossa mente carnal. Eu acredito que nós conhecemos apenas uns 10 ou 5% do amor de Cristo. Mas existe uma profundidade, existe um comprimento, existe uma largura, existe uma altura desse amor que precisa ser revelado no seu coração. E cada vez que esse amor vai sendo revelado, você vai ganhando a ele e você vai sendo ganho. Os seus medos vão ficando de lado. Os traumas vão ficando de lado. E você vai ganhando um avanço na sua vida, na sua jornada. E isso não tem a ver com um processo mental, isso tem a ver com uma revelação. Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho. Você pode dizer, eu quero conhecer Jesus. Mais e mais, mais e mais. Aí ele continua falando assim, olha, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Você foi conquistado por Ele, para você ser ganho por Ele, para que você se veja nele. Sabe, eu vejo Paulo abrindo mão dessas coisas. Agora, queridos, voltando sobre o assunto do dinheiro, e existem alguns aspectos que são positivos, e às vezes nós precisamos tirar algumas palavras sobre o dinheiro, porque dinheiro para nós é bênção, amém? Ele traz conforto para nós, traz para nós possibilidades de troca, de investimento. É pelo dinheiro que nós, a igreja, podemos avançar. E nós, irmãos, precisamos entender isso. Que cada vez que você é fiel no pouco por aquilo que você tem sido chamado, a igreja vai avançar. E eu fico pensando, porque hoje nós estamos aqui nesse ambiente, climatizado, iluminado, abençoado, e precisamos avançar ainda mais, amém, irmãos? Temos objetivos, precisamos colocar uma placa lá fora, tantas outras coisas. E tudo isso depende do seu avanço, da sua fidelidade, do seu compromisso. Como que a igreja precisa de pessoas compromissadas? E a nossa oração é para que nós venhamos a alcançar uma maturidade tal que os irmãos venham entender o seu compromisso. Não só financeiramente, mas o seu compromisso com as pessoas, com os irmãos, a responsabilidade no corpo, a responsabilidade em dizer, eu sou parte, eu não faço de qualquer maneira, eu estou aqui para servir. E Deus é aquele que vê o que é fiel no pouco e Ele coloca aquele que é fiel no pouco sobre o muito. Isso não tem a ver com salvação nem com bênçãos. Você é abençoado, querido, de qualquer forma. Você é abençoado por causa de Cristo. Mas Deus te colocou no lugar para você ser a bênção. Deus falou com Abraão, ser tu uma bênção. Você pode dizer, eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção na igreja, eu sou uma bênção no corpo, sou uma bênção nessa cidade. E nós fomos chamados para isso, queridos. Você vê que nós precisamos entender que o dinheiro ele é uma ferramenta para que isso se expanda. E nós precisamos
Entender que um dinheiro, ele é um bom servo, mas quando ele é senhor, ele te escraviza, ele te domina. E aí eu falo sobre os aspectos negativos sobre o dinheiro, de forma que a falta dele pode estabelecer o seu humor. Ficamos ansiosos, preocupados, tristes, cabisbaixo por causa do dinheiro. E Deus não nos chamou para isso. Nós temos um Deus que cuida de nós, queridos. E o diabo, ele quer sempre usar esses momentos, essas preocupações, essas ansiedades para nos envolver e nos enredar e atrapalhar a nossa carreira, o nosso propósito. E Deus quer que nós avancemos olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Sempre valerá a pena, queridos, a nossa fidelidade para com Deus. E muitos, por causa do dinheiro, é o dinheiro que está dando destino para eles. Eu preciso ir para lá porque eu preciso ganhar dinheiro. Não é o seu propósito. Quer dizer, o seu propósito é maior que o dinheiro. Aquilo que você é muito maior do que o dinheiro. O dinheiro não tem o poder de te dar uma identidade. Você não é o que é por aquilo que você tem. Você é o que é por aquilo que você é em Cristo. E é uma verdade, queridos, que nós precisamos ser ensinados sobre isso, porque se o dinheiro me guia, me direciona, eu saio de um lugar onde Deus tem um propósito e vou para o outro lugar onde Deus não tem um propósito. Nós vemos na história de Isaac, quando havia fome na terra, havia uma grande justificativa. O lugar onde ele estava seco, estava árido, e não podia prosperar, não podia fazer nada. E ele estava indo para onde tinha dinheiro, e estava indo para o Egito, e Deus falou com Isaac: não desças ao Egito, fica aí onde eu te disser. E Isaac escolheu obedecer a Deus, e a Bíblia diz que ele plantou naquela terra, e colheu 100 vezes mais. Entenda, queridos, escolha o propósito ao dinheiro. Amém, queridos? Quantos que vão para o sonho americano? Porque lá eu vou ganhar mais. E se tornam escravos. E a verdade só manifestou a escravidão que estava dentro deles. Trabalham dia e noite, quase que 24 horas por dia. Conseguem tirar algumas selfies, algumas idas à Disneylândia, mas estão sendo escravizados lá. Não é isso que Deus tem para nós, queridos. Não é isso que Deus tem para nós. Ah, Deus me chamou para ir para lá. Ninguém chama para ir lá para a Índia, para a África, para esses lugares mais pobres, não é verdade? Porque existe um Deus desse século que governa as pessoas através do dinheiro. Eles servem a eles. E eu não estou dizendo que tem pessoas que estão chamadas para ir para lá, irmãos, entendam. Vão saber separar. Mas eu entendo que são aspectos negativos ao dinheiro, mesmo porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pessoas maquinam pensamentos maus, matar irmão, matar pai. E a gente já viu tanta coisa que não é mais nem novidade. Por causa de quê? Por causa do amor ao dinheiro. E Jesus continua dizendo: não se pode servir a 2 senhores. Você entende como esse assunto é importante? Queridos, na Bíblia é recheada de lugares onde se fala sobre dinheiro. É um assunto que nós precisamos explanar como igreja, que nós precisamos tratar como igreja. O que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 a 12? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Entendam que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Já falei que o dinheiro, usado com propósito, ele é bênção na sua vida. O amor do dinheiro. Por que você ama o dinheiro? Porque você entende que é o dinheiro que cuida de você. É o dinheiro que te dá conforto. É o dinheiro que te dá as coisas. E alguns acham que é o dinheiro que dá alegria. E quando ele percebe que o dinheiro, tem dinheiro, mas não tem alegria e não tem a paz, ele fala: perdi, não tem nada. E entrega a sua vida e se suicida. Quantos milionários já entregaram a sua vida?
Quantas pessoas que acham que alcançaram muitas coisas e perderam tudo. Cristo, o que eu estou fazendo com essa mensagem? Nós precisamos colocar o dinheiro no lugar dele e a sua vida na posição correta para que você reine sobre o dinheiro e não o dinheiro reine sobre você. Todo crente precisa entender sobre o dinheiro. Porque Paulo vai continuar falando aqui, olha, e alguns nessa cobiça se desviaram de quê? Da fé. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha só como é forte isso, queridos. Tu, porém, é para nós, igreja, ó homem de Deus, ó filhos de Deus, foge destas coisas, antes segue não o dinheiro, mas segue isso aqui, ó, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Interessante que ele continua falando assim, combate o bom combate da fé, toma posse do dinheiro, tome posse da vida eterna, porque a vida é maior do que o dinheiro. A vida é maior que as vestes, a vida é maior que o alimento, e a vida quem dá é o Senhor da vida, não é o dinheiro. Quem dá a vida é Deus. Isso é maravilhoso. E isso vai trazendo descanso para nós. Como é bom quando, imagino, aquela caminhada com Jesus e seus discípulos passando no meio das flores, vendo os pássaros e todo aquele cenário maravilhoso, vendo Deus cuidando de todas as coisas e muitos preocupados como gentios, correndo atrás das outras coisas, preocupados com a conta para pagar, preocupados com tantas coisas. Não estou dizendo que nós vamos ser irresponsáveis, que nós não vamos pagar nossas contas, mas quanto mais nós nos lançamos no cuidado do Pai, mais nós vamos entendendo como que Deus cuida de todas as coisas. Quanto mais você descansa, mais Deus trabalha. Quanto mais você se assenta no Senhor, na sua obra consumada, mais Deus vai trabalhar a seu favor, Ele vai prover as coisas. E nós podemos dizer, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Não é o dinheiro que ajuda, é o Senhor. Vamos colocar o dinheiro debaixo do lugar onde ele deve estar. E isso é muito importante, queridos. Porque Deus está trabalhando com as raízes do nosso coração. E não tem ninguém que não precise ser tratado nessa área. É interessante porque quando ele fala, segue a justiça é quem você é. Segue a piedade fala da sua fidelidade, da sua reverência a Deus, do seu serviço a Ele, da sua dedicação a Ele. Quando ele fala, segue o amor, a mansidão, a constância, está falando do fruto. Que ele segue essas coisas são boas para Deus, essas coisas para Deus são valiosas. Por isso que Jesus, quando ele estava naquele cenário, com os pássaros, com as flores, dizendo, olha como o Pai cuida de todas essas coisas, e vocês não devem ficar ansiosos por coisa alguma, porque quando vocês ficam ansiosos, o diabo que anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, colocando preocupações e medo, te travando. Aí ele fala assim, olha, o Pai de vocês cuida. Você pode dizer, o meu Pai cuida de mim. Aí ele orienta, então segue, não na direção dos gentios, mas segue a justiça. Busque o meu reino e a sua justiça. Vocês entendem que a igreja é o reino de Deus estabelecido aqui, queridos? Estar aqui era estar no ambiente do cuidado de Deus. E o que é o dinheiro? A etimologia de dinheiro é denários. É interessante isso. Em espanhol é dinheiro. Nem sei se fala assim. Em italiano é denaro. Mas todos nós sabemos o denário. A Bíblia fala sobre o denário. E o denário, ele era uma moeda de prata romana que era utilizada como salário de um dia. Então, como que eu obtinha o denário? Trabalhando um dia. Trabalhando um dia, eu tinha um denário. Eu fiz algumas pesquisas aqui, e segundo as pesquisas que eu fiz,
um denário dava para comprar cerca de 8 quilos de pão, que custava em torno de 50 a 100 reais. Era como se fosse o trabalho de um dia. 8 quilos de pão. Então, o denário era a troca do meu trabalho. Eu dava o meu trabalho, eu recebia um denário. É importante nós entendermos isso. Porque nós vamos falar quando Jesus multiplica pães e peixes. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 1 a 6, que tem uns ensinos poderosos nessa passagem. No versículo 1 diz assim: depois dessas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão. Então, se uma numerosa multidão estava seguindo Jesus, e seguir a Jesus, quando você segue a Jesus, queridos, ele vai se atentar para o seu cuidado. Você não segue a Jesus em vão. Quando você segue a Jesus, ele está atento aos seus cuidados. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, quer dizer, elas não simplesmente seguiam, mas vinha ter com ele, se aproximava dele. Disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus estava interessado em alimentar aquela multidão. Aquela multidão que estava seguindo Jesus, e Jesus estava olhando para elas: eu quero alimentá-las. E de repente ele fala com o discípulo, com Filipe: onde compraremos pães? Aí ele olha para o bolso. Quantos já se viram nesse desafio? Estou precisando comprar isso. E você olha na conta: ô Jesus. E aí? Estou com esse desafio. Estou precisando comprar isso. Isso é uma necessidade. E quantos de nós não passamos por essa situação? E tem aprendizado aqui para nós. Amém. O Espírito Santo está aqui para nos ensinar. E nós vamos avançar nisso. Essa igreja é uma igreja abençoada e próspera. Essa é uma igreja que avança, queridos. O dinheiro nunca será problema para nós, será bênção, solução. Então, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o quê? O experimentar. Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Já existia um plano. Queridos, quando surge essa situação, entenda que existe já uma provisão. Mas só que Jesus está querendo desconstruir na cabeça dos seus discípulos que é o dinheiro que faz com que ele compre as coisas. E nós achamos que é o dinheiro que faz com que nós compremos as coisas, adquiramos as coisas. Nós conquistemos, recebamos as coisas através do dinheiro. Mas Jesus está querendo colocar o dinheiro no lugar certo. Porque na cabeça dos discípulos, no versículo 7, diz assim: respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Quer dizer, 200 dias de serviço, porque a cada dia de serviço era um denário. Então, 200 dias de serviço, teria que trabalhar para poder comprar pão para essas pessoas todas, que eram 5.000 homens, certamente, no mínimo 5.000 mulheres, que as mulheres são fogo puro. Amém. E os homens estão seguindo junto. Aleluia. E as mulheres estão seguindo os homens. E fora crianças. Então era bastante gente para alimentar. Bastante gente para cuidar. E você acha que isso para Deus é problema? O problema está na nossa mente. Quando nós achamos que é o dinheiro que vai resolver as coisas. Mas não é o dinheiro que resolve a sua vida. Está entendendo, queridos? Não é o dinheiro que resolve a sua vida. Não é o dinheiro que cuida de você. Não é o dinheiro que provê as coisas para você. Não é o dinheiro que paga suas contas. Não é o dinheiro, não é o denário. Aleluia, Jesus, por isso. Aí, no versículo 8 a 12,
Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é o que para tanta gente? Disse Jesus: olha para o que ele vai falar. Fazer o povo, o quê? Assentar-se. Tem revelação isso. Fazer o povo assentar-se, porque naquele lugar havia que muita relva, grama, pasto. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu os 5 pães e os 2 peixinhos entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, porque Deus não é o Deus de faltura, mas de fartura. Quando nós achamos que o dinheiro falta, quando o dinheiro acaba, Deus nunca acaba. Entenda, queridos, que o provedor é maior do que a provisão. Aquele que provê é muito maior do que a provisão. Nós precisamos compreender essas coisas. E a nossa mente precisa ser reconfigurada quando a gente ouve falar sobre dinheiro. E o dinheiro não tome domínio sobre nossas vidas. E não mude a nossa perspectiva, os nossos objetivos e os nossos planos por causa da falta dele. E não limite a nossa vida. A igreja não pode ser limitada por causa da falta de dinheiro. Nada pode nos limitar, queridos, porque Deus não tem limites. Só tem uma coisa que pode nos limitar, é a nossa própria mentalidade. Como compraremos pães? 200 denários seria muito, são 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Por isso, queridos, nós precisamos fazer o quê? Conhecer Jesus. Não nos preocuparmos em querer ganhar mais e mais e mais dinheiro, mas ganhar mais e mais e mais de Jesus. Quanto mais você segue a justiça, quanto mais você segue a Ele, mais, queridos, você vai entender o quanto você vai ser provido na caminhada. E aqui continua. Jesus deu graças, quanto queria, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Quer dizer, ainda sobrou. Igual quando Pedro pesca, aquela pesca com 156 grandes peixes, e outras situações que ele pescou, e ele tinha que chamar outros barcos. Entende por quê? É Jesus com eles que faz isso. E Jesus, ele corrigindo os homens, ele conta uma parábola de um homem que teve uma grande colheita, e ele pensou: vou agora construir um celeiro maior. E é uma coisa muito lícita, o cara está investindo para crescer mais. Vou construir algo maior, vou sentar, vou deitar, vou aproveitar. E Jesus diz para aquele homem: homem, você é louco. O que você tem vai ficar para quem? A traça vai comer. Hoje mesmo pedirão a sua alma, e o que você tem vai ficar para quem? Porque mais vale aquele que entesoura para o céu. Entenda, queridos? Deixa o nosso coração ser corrigido. Deixa o dinheiro sair do nosso coração, da nossa vida. Entenda? Sair da nossa vida. Porque quem está na nossa vida é Jesus. O dinheiro é consequência. Agora, assentar-se na grama, e é interessante que teoricamente nós trabalhamos em pé, amém? Teoricamente, você trabalha em pé, naquele contexto. E quando eles estavam sentados, ele está dizendo o seguinte: epa, se eu não estou trabalhando, de onde vem o denário? Porque o denário não é a recompensa por um dia de trabalho? E Jesus fala o quê? Se assenta na grama. Eu vou te mostrar um trabalho ainda mais excelente. Porque nós fomos chamados para estar assentados e contemplando o trabalho perfeito da cruz,
contemplando aquele que foi feito pecado no nosso lugar, aquele que foi feito pobre no nosso lugar, que foi feito maldito no nosso lugar. E eu quero que vocês se assentem nesse pasto, se alimentem, porque eu mostro para vocês quem é o Senhor do descanso. Entenda que a grama é a comida das ovelhas. E quando eles estão assentados na relva, na grama, Jesus está transmitindo eles para uma passagem, Salmo 23. Vamos abrir Salmo 23, versículo 1. Imagina, eles estão assentados, Jesus com 5 pães e 2 peixinhos. E Salmo 23, versículo 1, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem é o Senhor da sua vida? Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar. Então eu vou viver na rede, não quero nem saber de trabalhar. Ele não está dizendo isso. Você trabalha descansado. Você realiza as coisas certo que Deus está cuidando de você. Você sai para o seu dia de trabalho certo que Ele tem provisão de força, de sabedoria, de graça, de vigor. Sabedoria para resolver conflitos, graça para se manter incontaminado nesse mundo. Quando você está diante de uma adversidade, você não vai se atemorizar, você não vai temer as más notícias, porque o seu propósito está firme nele. Você não teme as más notícias. Ele te conserva firme, em paz. E está dizendo assim: Ele leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça. Ele te leva para esse lugar. É esse lugar onde tem provisão, onde tem cuidado, onde o reino está estabelecido, onde você é o que você é pela graça dele. Ele está te levando. Por amor do seu nome, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque Ele está com você. O teu bordão e o teu cajado me consolam, diz aqui. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E você sai com a consciência: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Você não segue a bondade, ela te segue. Você não segue o favor, é Ele que te segue. Aí ele fala assim: certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei aonde? Na casa do Senhor para todo sempre. Nesse lugar, querido, onde estamos, é um lugar de provisão e de bênção. Como que as pessoas precisam entender isso? Como que os nossos irmãos, que às vezes andam dispersos, desapercebidos, correndo atrás das coisas, e Jesus está chamando: vem se assentar na relva, se alimentar do pão vivo que desceu do céu, se alimentar da palavra da graça e ser abençoado para toda a sua semana. Como nós precisamos entender isso? Como que os irmãos às vezes se acham mestres de si mesmos, querer ensinar alguma coisa quando elas não se colocam para serem ensinadas. Aí vem dizer: o dízimo não é do Novo Testamento. Verdade. Ele é antes do Novo e é antes do Velho. Mas eu não sou abençoado por causa do dízimo. Verdade. Você é abençoado. Por isso que você entrega. Amém, irmãos? Mas eu não tenho obrigação. Verdade. Mas se você crê e você é grato, você entrega por gratidão. Sim ou não? E sua gratidão vai enchendo tanto que eu falo assim: esse dízimo nem é meu. Eu quero mais transbordar em ofertas. Eu quero mais transbordar na vida do outro. Eu quero mais honrar aquele que me ensina a palavra. Eu quero mais honrar a vida daqueles que servem. Eu quero mais servir, avançar, queridos. Entendo como isso é importante. Infelizmente, tem falsos mestres que colocam algumas coisas lá fora e não tem a moderação, entende? Nós não fazemos porque precisamos, nós fazemos porque nós somos.
Você pode dizer, eu sou abençoado. E quando você é abençoado, você age como abençoado. Você é uma bênção. Você é uma bênção por onde você passa. Deus quer nos ensinar essas coisas, queridos. E, na verdade, quando as pessoas estão julgando, criticando o dízimo, queridos, eu acho que é tão infantil. É porque elas estão querendo justificar a avareza no coração delas. Porque o amor de dinheiro é tão forte, porque vai faltar se eu entregar. Quando você entende que nunca vai faltar Jesus na sua vida, queridos, nada vai te faltar. Amém. Vocês entendem? Amém. Nós precisamos entender isso, queridos. Porque é uma igreja que avança, é uma igreja madura nessa área. Agora, eu quero encerrar e, na verdade, você vê que tudo o que colocamos nas mãos de Jesus vai, queridos, multiplicar. Tudo que você coloca nas mãos dele. Você imagina, 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Jesus. Alimentou não somente aquele que tinha os 5 pães e 2 peixinhos, mas como uma multidão inteira. É isso que Deus faz com a igreja, queridos. É isso que Deus faz conosco. O povo da graça é o povo mais abençoado, mais liberal que tem. Aquele jovem cheio da lei, ele pergunta para Jesus, Jesus, o que nós vamos fazer para ser salvo? E Jesus fala assim, tá aí os mandamentos. Você quer fazer alguma coisa? Faça. Cumpra todos os mandamentos. Se eu não sou suficiente para você, então cumpra aquilo que está escrito na lei de Moisés. Não fará isso, não cobiçará, Aí ele fala assim, tudo isso eu compro desde a minha mocidade. Aí Jesus, eu vou te pegar num lugar. Vou te pegar lá dentro do seu coração. Lá na sua cobiça. Então, Pai, você é abençoado. Então, pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. O que aconteceu com aquele homem? Fechou o coração dele. Saiu de perto de Jesus. Mas Jesus, quando encontra com um pecador, com um publicano, com um Zaqueu, que está querendo Jesus e está buscando Jesus, querendo subir nas árvores, porque ele sabia que ele não tinha condição de ser salvo, ele precisava da graça de Jesus, e Jesus, vem Zaqueu, que me convém pousar na sua casa. E Zaqueu, ele foi tão tomado com o ambiente da graça, ele falou assim, tudo que eu tenho agora eu vou restituir, se eu roubei alguma coisa, vou entregar 4 vezes mais. Ele se tornou liberal. Porque a graça faz isso conosco, queridos. Porque Deus não é Deus da avareza. Amém? Você pode dizer, eu sou abençoado. Vamos nos colocar de pé, queridos? Aleluia. Queridos, nós vamos avançar para o propósito que Deus tem para nós. Nós não precisamos do dinheiro para avançarmos no propósito. Nós precisamos de Jesus. Jesus nos dá todas as coisas que precisamos. Coloque a mão no seu coração. Pai, mais uma vez nós oramos para que o nosso coração seja iluminado, seja aberto, Pai. Senhor, muitos de nós fomos muito traumatizados por causa da pobreza, por causa da escravidão, do dinheiro, por causa da falta, por causa de tantas coisas que nós passamos. Mas, Senhor, nós passamos por isso porque nós não reconhecemos que tínhamos um Pai que agora cuida de nós. O Senhor é um bom Pai. Senhor, e nós oramos para que o nosso coração seja aberto, iluminado, para reconhecer, Senhor, quanto nós somos abençoados por termos a Ti, Jesus. Quanto nós somos próximos por seguirmos a Ti. E quando nós seguimos a Ti, o Senhor está
atento às nossas necessidades. O Senhor cuida, porque nós valemos muito mais do que os pássaros, que as flores, nós valemos muito mais que o dinheiro, mesmo porque nem o dinheiro tinha capacidade de nos comprar, podia juntar todo o dinheiro dessa terra, todo o ouro, toda a prata, e não teria capacidade de nos comprar, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Fomos resgatados dessa vã maneira escrava de viver, pelos quais nossos pais nos legaram, nos conduziram, mas agora nós somos livres e temos um Pai, e nós clamamos a Ti, Pai, como Abba, Pai, porque o Senhor não nos deu espírito de escravidão para estarmos outra vez atemorizados, mas o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Você pode dizer, Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Isso é um clamor para Deus, queridos. E, sabe, Ele vê a sua necessidade. E quando você descansa na relva, quando você descansa nele, quando você se assenta com Ele, você vai prover, você vai receber todo o cuidado que Ele tem. Enquanto você descansa, Deus trabalha. Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus está provendo tudo que nós precisamos. É Ele que está indo na nossa frente. Pai, e nós Te agradecemos por isso. Nós louvamos o Teu nome, porque nós temos um Deus que não é o dinheiro, é o Senhor. Amém?